Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Michelle, tá? Muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou fazer alguns comentários sobre um filme muito bom. E eu vou partir da ideia de que você já assistiu ele, por isso que você caiu no meu vídeo. Se não, assista, sério. Que é A Viagem de Chihiro, tá? Ele é um filme muito interessante, muito bacana. Eu gosto muito, assim, isso vendo numa visão geral, tá? Dos filmes japoneses, né, orientais, que eles não têm essa coisa americanizada, né, de você definir um vilão realmente. O vilão, ele só pode ser mal. Então, assim, o que a gente vê muito característico, né, em filmes japoneses, é que, assim, não existe uma pessoa má de verdade. Ela tem os pontos negativos, né? Prejudica de várias formas o protagonista, mas mesmo assim, ele tem os seus lados positivos, os seus lados negativos, assim, misturados, são complexos. Como a gente vê isso na nossa vida real mesmo. As pessoas, elas não são inteiramente más. Elas são más, algumas são mais más do que boas, outras mais boas do que más. Só que é muito mais complexo do que você só dizer assim, ah, essa pessoa assim, ela é má, pronto, vilã. Coloca o selinho dela ali de vilão ali e acabou, tá condenada a ser só isso. Não, elas são muito mais complexas do que isso, né? Então isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Resumindo, né, A Viagem de Chihiro, eu diria que dá pra definir em 3 palavras, tá? Amor, respeito e equilíbrio. Pronto, acabou o vídeo, é isso. É basicamente sobre isso que o filme fala, tá? Isso assim de uma forma muito mais simbólica. Ele conta toda uma história pra você, mostra alguns exemplos de uma forma bem calma, bem tranquila. Ao mesmo tempo que assim, tem bastante parte com ação, então não é chato, não é um filme parado. Mas ele tem essas partes de reflexão, que são bastante características, né? Que bastante gente também comenta, né? Que isso é uma característica do Miyazaki, né? Que ele gosta de fazer esses pontos de reflexão e tudo mais. Mas ele também passa essas partes com ação, com mais coisas acontecendo, né? Mas esses pontos que também se equilibram no próprio roteiro do filme, né? O equilíbrio não é só a mensagem que o filme dá, ele também é o próprio roteiro dele, ele é baseado em todo esse equilíbrio, né? De pontos de ação, pontos onde nada acontece, pontos de respiro, para que você não fique anestesiado e você tenha uma experiência realmente completa, né, do que está acontecendo. Porque afinal de contas, o objetivo é você ter uma reflexão, né, sobre aquilo que você está aprendendo. Claro, uma criança que vai assistir, ela vai ter uma visão superficial, né, sobre o assunto, mas um adulto que ele assiste vai ter uma visão muito mais aprofundada, ele vai ter tempo enquanto ele assiste o filme para ele poder absorver todas essas ideias, apesar de que quanto mais a gente assiste esse filme, mais coisa a gente vai adicionando, né, mais coisa a gente vai pensando e é muito legal, ele é um filme muito interessante, tá? Eu tirei algumas conclusões, assim, tô tentando, assim, passar uma coisa nova, tá? Porque eu já vi algumas resenhas da internet sobre esse filme e parece que tá tudo meio que assim, falando a mesma coisa. Eu vou tentar falar a minha interpretação pessoal, tá? Não assim, muito assim do que foi uma leitura assim geral, tá? As interpretações pessoais minhas e umas teorias minhas, tá bom? Isso, eu bolei uma teoria assim que tipo, eu não vi absolutamente ninguém falar. Pode ser que assim seja uma coisa só da minha cabeça, mas eu acho que faz sentido. A Chihiro, ela entra, né, se vê assim perdida num mundo assim de deuses e espíritos e entidades, né? Então assim, acaba que conforme ela vai se relacionando com aqueles personagens, a gente vai vendo a importância de você ter a sua própria conexão com a sua própria espiritualidade, né? Não assim, pensando assim, religião X, não. Não, isso porque afinal de contas, os deuses lá retratados, eles eram o quê? O rio, a chuva, tá? E toda essa conexão que você tem ajuda você a ver o que realmente importa pra você, né? Ela já tinha perdido o próprio nome, já tinha perdido a própria identidade, não tinha mais os pais, então assim, acaba que ela poderia ter criado uma nova vida, mas a importância de você manter as suas origens, manter a sua identidade, sabe? O filme ele passa bastante, sabe, sobre você pensar realmente em quem você é, o que realmente importa pra você, se é essa coisa assim mais fácil, se é o que tá ali à sua mão nesse momento, se é aquela oportunidade. E assim, a visão mais superficial que a gente tem do filme, né, é essa questão do amadurecimento, né, que ela começa com uma criança mimada, chata, irritante, mas com muito trabalho, né, com muito esforço, ela vendo realmente que na vida não é assim, né? A gente precisa trabalhar pra gente conseguir as coisas, pra gente poder, né, viver legal, então
ter todo esse trabalho, esse esforço é muito importante para que você crie esse próprio amadurecimento, né? E eu acho interessante, assim, como a arte reflete a vida, né? Então, assim, a gente vê de uma forma bem interessante, assim, o momento que a gente está vivendo hoje, onde a gente viu que alguns lugares, assim, tiveram menos fluxos de pessoas nas ruas, em que as fábricas pararam e teve uma menor produção, né? Como a natureza mesmo, ela já deu esse reflexo, né? Então, assim, deu esse negócio assim, tipo, ei, eu tô aqui também, tá? Eu também moro aqui. Então a gente tem que ter essa coexistência, né? E aí a gente vê muito isso naquele espírito do Rio, né? Que assim, acabou que uma simples bicicleta jogada ali, acabou que juntou mais um monte de coisa e ele ficou completamente destruído, completamente diferente do que ele é realmente, né? Isso é culpa nossa. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? Esse equilíbrio do eu preciso disso ou eu quero isso, entende? E muito disso também a gente vê na comida, né? Porque hoje em dia a gente vê que o consumo alimentício das pessoas deixou de ser assim, a gente comer o que a gente precisa. Hoje a gente come o que a gente gosta, o que a gente deseja, né? Claro, né, que para muitas pessoas, não tô falando nesse sentido assim de pessoas assim que dessas regiões que passam fome, passam necessidade, não tô falando disso, tá? Tô falando assim, tipo, num geral mesmo, sabe? O estilo de vida da nossa sociedade hoje tem se tornado assim muito mais superficial, né? Então as pessoas elas comem por simples prazer, porque tá com vontade, não porque precisa mesmo. Da mesma forma a gente vê assim os pais da Chihiro, né? Eles com toda aquela ânsia, né? Não, a gente tá com fome, então também tenho dinheiro, posso comprar o que eu quiser, não importa se foi feito pra mim, se eu não posso, se eu vou consultar alguém. Então, assim, é uma coisa assim muito assim capitalista, né? Tem uma mensagem muito forte assim capitalista de eu preciso disso ou eu quero? Se eu quero, eu preciso ter condições financeiras. Se eu tenho condições financeiras, então não é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim também. Muito do respeito é muito importante, né? Assim, acima de qualquer coisa. Dinheiro nenhum compra respeito, né? Também não compra o amor verdadeiro, né? Que a gente vê muito retratado, né, no filme em si. Que pra mim, assim, o amor verdadeiro, ele gira em torno, assim, de tudo no filme, né? Não só, assim, da Chihiro com o Haku, mas, por exemplo, ela com o Sem Rosto mesmo. Amizade verdadeira, sabe? Amor verdadeiro de amizade. A gente vê que mesmo assim, depois de tudo que ele tinha feito, né? Tudo aquilo que aconteceu, mesmo depois de tudo, ela ainda assim tentou ajudar ele, continuou com ele, porque ela também, ela entendia que parte daquilo que tinha acontecido com ele, daquela surtada que ele deu, foi em parte por culpa dela, sabe? Ela não jogou a responsabilidade só pra ele e saiu fora, sabe? Ela assumiu a responsabilidade daquilo e isso também mostra muito do amadurecimento dela, né? E assumiu aquilo mesmo e pensou assim, não, vamos ajudar ele e tal, ele só tava assim porque ele tava lá. Ela compreendeu ele em si, teve empatia por ele. Amor de mãe e filho, que daí mostra muito aquele conceito, né, do nós versus eles, né? Porque assim, enquanto era filho dela, ela mimava, ela bajulava, ela comprava o que ela queria pra ele, e, nossa, dava beijinho, falava mole, não sei o quê. Enquanto os outros ela esculachava, literalmente escravizava, né? E aí, quando o filho dela se transformou num ratinho, acontece que ela não reconhecia, simplesmente não reconhece ele e acha ele nojento, né? Então, assim, julgou ele, assim, sem antes conhecer. A gente faz muito disso, assim, não só com pessoas, mas com animais, com outras coisas. E isso, nossa, se a gente for começar a entrar nisso, a gente entra numa linha de consumo, assim, de... onde tem tanta coisa errada, que, assim, é muita coisa pra falar sobre esse filme, assim. Ele passa muitos gatilhos, assim, que me faz lembrar de muitas coisas, sabe? E eu acho que isso foi o mais legal, assim, foi o que eu mais gostei nesse filme. Eu acho que, nossa, eu podia abrir assim um debate, assim, pronto, vamos abrir um debate, abrir uma live, a gente pega, começa a discutir sobre esse filme, todo mundo que assistiu, aí a gente fala, a gente conversa. Isso ia ser uma coisa bem legal, mas enfim, não é a realidade desse canal hoje. Quem sabe um dia, né? A Chihiro, ela é um personagem que pra mim ela tem um coração muito puro, sabe? E assim, isso mostra, fica muito claro pra mim como mostra assim que
o próprio reflexo assim no comportamento dos pais, às vezes de outras pessoas, acabou transformando a personalidade dela, fora também, né, o fato dela ser mais nova, né? Então, assim, quando ela se viu numa outra situação, sozinha, perdida, sem aquela proteção dos pais, tendo que se ver trabalhando para ela poder se manter viva, né, poder salvar os pais, então, assim, completamente independente, como ela se transformou numa pessoa completamente diferente, não só em comparação com quem ela era, mas com todas as pessoas à sua volta, né? O comportamento de todo mundo. Ela era diferente de todos eles. E mostra assim o quanto assim ela conseguiu ajudar e consertar o problema de todo mundo com gentileza, amor, cuidado, amizade. Então, assim, conceitos que eram realmente dela, né? Coisas que pertenciam a ela interiormente, que ela conseguiu resgatar, né? Quando ela resgatou o nome dela, ela também resgatou, assim, uma nova eu dela. Ela renasceu ali, né? Então, assim, quando ela recuperou quem ela também conseguiu evoluir daquilo que ela já tinha acabado se tornando por conta de vários outros fatores. E sempre a força motivadora dela para ela conseguir vencer os desafios que ela tinha sempre foi o amor, né? Então, assim, tanto o amor pelos pais, quanto o amor pelo Haku também. Mas, enfim, sempre foi o amor, né? O motivador dela. E quando você tem o amor como motivador, você se torna, assim, uma pessoa, assim, incomparável. Uma pessoa completamente diferente das outras, né? Que estão, assim, às vezes com motivadores financeiros, outros motivadores, né? Não que o financeiro não seja importante, né? Mas não tem que ser o seu fator mais importante, né? Você não tem que ser escravo de dinheiro nenhum. O Sem Rosto, pra mim, ele é um personagem muito interessante. A interpretação que passam pra gente é sobre a mediocridade, né, das pessoas que são compradas por dinheiro e tudo mais. Mas eu acho que ele é muito mais do que isso, sabe? Eu peguei uma interpretação um pouco mais, eu acho que um pouco mais profunda sobre o assunto, sabe? Eu acho o Sem Rosto, ele já é sem rosto porque, assim, ele reflete aspectos que a gente vê em vários lugares diferentes, né? Então, assim, por isso que ele não tem um rosto, ele tem múltiplos significados e, assim, vale realmente muito a pena, assim, ele ser profundamente estudado, sabe? Eu achei ele um personagem bem interessante mesmo. O Sem Rosto, assim, o que, assim, eu achei de interpretação, assim, pra mim, né? Isso é uma interpretação completamente minha. Que ele fala muito sobre a busca que a gente tem de preencher um vazio interior nosso. Que, assim, quando a gente se vê numa sociedade capitalista, né? É muito sobre a gente ter para a gente ser. Entende? Só que acaba que quando a gente tem essas coisas, esse vazio ele não se preenche, né? E ele, assim, se vê assim, ele comendo muito, sendo bajulado, ele dava ouro ali, ele tinha o que ele queria, só que aquele vazio realmente que ele tinha não era preenchido, sabe, por nenhum deles, nem quando ele literalmente engolia as pessoas de lá. E a gente vê, assim, muito desse vazio retratado na nossa sociedade, como, por exemplo, muitas doenças que veio junto com o capitalismo, né? Como, por exemplo, depressão e ansiedade. É literalmente um vazio que você tem, que você luta cada dia para você poder preencher ele, para você poder conseguir viver, entende? Então, assim, ele no meio da madrugada, ele falou, acorda todo mundo, me sirvam, eu quero tomar um banho, eu quero comer, eu tô com fome, sabe? E, assim, é um desespero, assim, que você tem numa totalidade, sabe? Mas que não pode ser preenchido por coisas, né? Você precisa de algo muito mais, algo real para ser preenchido, né? E ele via aquilo na Chihiro, isso que é interessante. Ele via alguma coisa na Chihiro, sabe? Ele meio que teve uma obsessão por ela. Ele via que ela não podia ser comprada, que ela já era completa para ela mesma. Tipo, eu não quero, eu não preciso. Então, assim, ele via que ela tinha alguma coisa de realmente de valor dentro dela. E ele fez o que ele pôde para poder comprar e acabou que ela conseguiu solucionar aquele problema. E ela ajudou ele e acabou que ele só foi encontrar realmente, só foi conseguir preencher aquele vazio dele depois que ele conseguiu encontrar trabalho na casa da Zaniba. Então, assim, a gente vê mais uma vez o trabalho sendo um símbolo daquilo que, assim, de você ir atrás dos seus objetivos de vida, daquilo que você quer fazer, alguma coisa assim que realmente te motive, te dê paixão, sabe?
bem interessante. E uma teoria minha, que eu não vi absolutamente ninguém falando nada sobre esse personagem, mas eu também achei ele super interessante, afinal de contas, tudo deu certo por causa dele, né? Quer dizer, não só por causa dele, mas se não fosse por ele, tudo teria dado errado mesmo com a ajuda do Haku. Que é o Kamaji. O Kamaji, ele é um senhor de idade, né, aparentemente de idade. Ele não sai do mesmo lugar, ele trabalha de noite, ele dorme no trabalho, literalmente, dorme e acorda no mesmo lugar, ele não sai de lá. E ao mesmo tempo que ele parece que é o único que realmente consegue reconhecer o que é o amor verdadeiro entre a Chihiro e o Haku. Então, assim, ele conseguiu um cara que, assim, claro, velho, mas ele vive a vida inteira num forno, fazendo sai de banho, trabalhando dia e noite, não vê nada, nem ninguém vê uma pessoa e, tipo, não tem tipo, nenhum tipo de relação com ela, é, assim, só profissional. E ao mesmo tempo que, assim, tipo, sabe o que é o amor verdadeiro, conhece aquilo assim que ele vê, sabe? Ainda com intensidade, assim, nossa, ele ficou todo empolgado. Além dele ser o único que reconheceu, cara, ele guardou uma passagem de trem por 40 anos. Entende? Pra mim, ele representa muito essas pessoas, assim, que acabam que tomam umas escolhas fáceis na vida, sabe? O mais cômodo, né? Aquilo que, assim, foi esperado pra eles, né? De repente aquilo que a família quis, ou pessoas realmente frustradas, né? Que fizeram aquilo que era mais cômodo ao invés de seguir o seu próprio coração e viver uma vida frustrada, sabe? Ele parecia ser um velho ranzinza no começo, mas depois ele acaba que se mostra realmente uma pessoa doce, amável, e realmente ajudou demais. Então, assim, tem muito dessa coisa, assim, da frustração, assim, que ele tinha, assim, e da importância, né, de você também seguir aquilo que você realmente ama, né, fazer aquilo que você gosta. Ele dá as passagens pra Chihiro era meio que assim, tá, tudo bem, eu vivi uma vida frustrada, eu não tive coragem, mas vou dar essa passagem pra você porque eu sei que você é guiada pelo seu coração, como eu já fui. Então foi meio que assim, uma compensatória, assim, que ele teve, assim, de um passado frustrado, ele conseguiu compensar em parte ajudando a Chihiro a conseguir os objetivos dela, ajudando o Haku. Então, achei bem interessante essa parte também. Mais uma vez falando sobre amor e sobre a importância de você ter coragem para você poder seguir os seus sonhos, os seus objetivos, naquilo que você queira, ou às vezes na pessoa amada, ou não necessariamente na pessoa amada, mas às vezes pensa, vai que ele queria fazer alguma outra coisa, vai que ele queria ser maquinista de trem, vai saber, ou qualquer outro objetivo que ele tivesse que fez com que ele guardasse aquela passagem por 40 anos, afinal de contas, quem que guarda uma passagem por 40 anos, entende? Tem que ser uma coisa que realmente tem algum significado forte. Você não guarda uma coisa por 40 anos só por guardar. Esse é um filme muito profundo, ele assim... toda vez que eu assisto ele de novo, é um significado diferente, uma coisa diferente que a gente aprende. Claro, você tem que ter uns olhos atentos para você poder entender assim ele mais profundamente. E, claro, conversar, sabe? Conversar, discutir sobre ele, falar sobre as pessoas. A arte é uma coisa muito incrível que ela toma vida. Depois que você pode ter assim uma intenção no momento que você cria ela, mas no momento que você joga ela pro mundo, ela cria uma vida própria. E ela não é mais sua, ela é aquilo que você criou somado com tudo aquilo que as outras pessoas também leram, interpretaram e viveram de acordo com aquilo. Então, não existe opinião certa ou errada pra mim, eu acho que isso é muito da interpretação pessoal de cada um. Claro que assim, você pode concordar e discordar com aquilo que eu falei ou com outras coisas, da mesma forma que eu também. Assista esse filme, recomendo muito. E, por favor, ele não é nada chato, tá? Ele é muito legal. E, assim, tenha os olhos atentos pra você conseguir absorver todo esse conhecimento rico, assim, todas essas metáforas ricas que a gente encontra nele, para que você também consiga ter uma interpretação mais profunda e que, de repente, isso possa fazer com que você se transforme, não é mesmo? Porque, afinal de contas, o objetivo de toda reflexão é isso, né? Para que a gente cresça, não é mesmo? Deixa nos comentários aquilo que você achou sobre o filme, se você concorda ou discorda das minhas opiniões, deixa aí o que você achou. Se você gostou, deixa seu like, tá? Compartilhe esse vídeo para me ajudar
Assim, eu tô crescendo assim aos pouquinhos o canal, então assim, se você compartilhar com seus amigos, isso vai me ajudar bastante, também deixar o seu like, tá bom? E até mais!